Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ficar em pé e ler João, capítulo 1. Evangelho de João diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia dizendo: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Tema do nosso sermão hoje: apresento-lhes o verbo de Deus. Esse trecho que nós lemos aqui, até o versículo 18, é chamado de prólogo. Prólogo quer dizer prefácio, introdução. É a introdução do evangelho do apóstolo que morreu por último. Tentaram matá-lo, como mataram os outros 11 apóstolos do Senhor. Obviamente que antes do apostolado chegar, um deles se suicidou, como nós conhecemos a história. Mas outro foi posto em seu lugar. E depois o próprio Espírito chamou o maior de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo. Mas todos eles tombaram pela morte através das mãos dos ímpios, menos este apóstolo que escreveu o Evangelho, chamado João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Este apóstolo recebeu uma palavra de Jesus Cristo, depois da ressurreição, estando ele na praia, com Pedro e mais 6 apóstolos, mais 6 discípulos, que Jesus disse para ele: este eu quero que fique até que eu venha. Ele não morrerá até que eu venha. E ele não morreu até que Jesus veio para ele no Apocalipse e o revelou todas as coisas que estavam acontecendo e que ainda hão de acontecer. Como você sabe, o livro de Apocalipse está na Bíblia. Algumas das coisas do Apocalipse ainda não aconteceram, mas João já havia recebido esta revelação há 2000 anos atrás. Então, quando o apóstolo João escreve esta introdução ao seu evangelho, ele já está com cerca de 90 anos ou mais. Ele já está próximo da sua morte. Ele já havia escrito o Apocalipse, ele já havia escrito as suas cartas, todo o Novo Testamento já havia sido escrito. E então ele olhou para os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e viu que estes evangelhos eram bem parecidos. Eles seguiam uma mesma forma de falar. E João começou a escrever de uma maneira diferente. Escreveu de uma maneira teológica, de uma maneira cristológica, apresentando Jesus como Filho de Deus e como Deus mesmo, Deus Filho. E neste prólogo ele faz uma afirmação poderosa. Ele fala sobre o verbo de Deus. A palavra verbo vem do latim verbum, que significa a palavra no grego rema.
mas aqui está usando logos. No grego é logos. Essa palavra, ela deveria ser traduzida por outra palavra no latim, de acordo com João Calvino, para expressar melhor aquilo que é o significado disto para Jesus em relação ao seu Pai. Quando João chama Jesus no grego de logos, ele está falando não só da palavra ou do verbo, ele está falando muito mais do que isso. O verbo ou logos é o pensamento de Deus, é o discurso, é a razão de Deus, é a fala, é a ideia, é o ensino, é o preceito, é a doutrina de Deus. Esta palavra já era conhecida dos gregos antigos. Os gregos adoravam o logos. O que era o logos para os gregos? Para os gregos, o logos era um princípio de razão e lógica, que criava harmonia no universo, mas este princípio era abstrato. Para João não é abstrato. Para João, de fato, o logos é um princípio de lógica e de ordem, e de inteligência e organização no universo, mas esse logos, ele não é abstrato, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa com a qual você pode ter relacionamento, como acabamos de ver no vídeo. Os ateus precisam me responder isso até hoje, e não se pode levantar um sequer para explicar por que existe lógica no mundo. O ser humano inventou a lógica? Foi o homem que obrigou 2 mais 2 serem 4? Foi o homem que obrigou? Ou independente de existir o homem, 2 mais 2 seria 4 do mesmo jeito? Se 2 mais 2 é igual a 4 por lógica e por matemática, então a lógica ela vem antes do homem. A lógica é ordem, é organização. E como pode existir inteligência na lógica se não existe uma inteligência anterior a ela? Mas não pode existir também uma inteligência anterior à lógica, porque a lógica é Jesus, Ele é eterno. A lógica é eterna. A palavra lógica vem do grego logos. E João chama Jesus de logos de Deus, o discurso, o pensamento, a ideia, o preceito. Este é um Deus pessoal. Ele era Deus e ao mesmo tempo ele tinha um lugar na divindade como uma pessoa distinta de Deus, Deus o Pai. Essa definição logos é apenas uma sombra do que realmente Jesus é como verbo de Deus. Ele não pode ser só a fala de Deus. Muitos de nós pensamos que Jesus é a palavra de Deus e só isso. Mas palavra em que sentido? Que quando Deus abre a boca e fala alguma coisa, então Jesus entra em ação. Mas não é só isso. Porque antes de Deus abrir a boca, Jesus estava onde? Não é isso exatamente que os testemunhos de Jeová tentam fazer para diminuir Jesus? Eles dizem que Jesus não existia antes de Deus abrir a boca, como se Deus tivesse boca. Deus não tem boca. Deus é espírito. Deus fala e não tem boca. Os ídolos que vocês adoram, diz a palavra de Deus para os mundanos, tem boca e não fala. Deus fala e não tem boca. Por isso que a palavra de Deus é mais do que falar, é o pensamento de Deus. Agora imagina você, Deus, ter um relacionamento com o seu próprio pensamento, com sua razão, e esta razão de Deus ser uma pessoa diferente de Deus, a quem Ele chama de filho. E esta razão, sendo filho de Deus, chama-o de pai desde sempre. Você consegue imaginar isso? Deus não precisa de falar. Deus não precisa falar. Deus pode se relacionar com seu Filho Jesus Cristo e com seu Espírito Santo sem precisar falar com eles. Paulo diz em 1 Coríntios 2,10 que o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. O Espírito Santo sonda os segredos mais profundos de Deus. O Espírito Santo não precisa que Deus fale para ele nada. O Espírito Santo não precisa que Deus revele nada para ele, porque ele entra em Deus e conhece tudo de Deus. Quando Deus pensa uma coisa, essa coisa já passou na cabeça de Jesus e do Espírito Santo.
eles pensam juntos. Não há uma reunião no céu para dizer assim: façamos o homem à nossa imagem. Isso é uma forma de nós entendermos como foi. Como foi que existia uma relação conjunta entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo para dizer isto? Quando Deus pensou assim: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, era Jesus e o Espírito pensando também. E quando eles diziam sim, eram os três dizendo sim. E Paulo continua dizendo: ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Então a comunicação de Deus dentro da Trindade, que os teólogos chamavam de relação intratrinitariana, é completamente insondável para nós. Nós não sabemos como Deus se comunica. Sabemos que Ele não precisa de fala. A fala Deus escolheu como meio de se comunicar conosco, com suas criaturas. Por isso que nós somos hoje obrigados a crer na palavra, porque a palavra foi o meio que Deus escolheu para nós nos comunicarmos com Ele, Ele conosco e nós uns com os outros. Mas uma coisa que eu quero perguntar para os ateus: como o primeiro homem aprendeu a falar? Com quem? Eu aprendi com meu pai com meu avô com meu bisavô, e assim retroativamente, até chegar em Adão. Os ateus não creem em Adão, eles não creem que Adão existiu. Eles creem que nós viemos de símios, que eram parentes, né? De um ramo deu macaco e do outro ramo deu hominídeos. E esses hominídeos foram se desenvolvendo até se tornarem Homo sapiens. Quem ensinou o Homo sapiens a falar? Por acaso, o Homo sapiens aprendeu com o Australopithecus? O que o Australopithecus falava? E o homem, através de um zurrado de jumento, aprendeu a falar. É isso? Ou como dizem os evolucionistas, viemos de uma bactéria, foi a mamãe bactéria que nos ensinou a falar? Como fala uma bactéria? Como o ser humano pode aprender a falar com animais? Um papagaio aprende a falar com um humano, mas eu não conheço nenhum humano que aprendeu a falar com animais, nem Tarzan, nem ele. Ele teve que ir para a cidade aprender a falar, e depois de adulto não aprende mais, tá? Aquilo é só no filme. Tem que aprender a falar enquanto criança. Com quem Adão aprendeu a falar? Com o Logos, com o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o meio que Deus escolheu para se comunicar com o homem. Então, quando Deus falava, Jesus ensinava Adão a falar. E Adão entendia. Adão entendia. Porque se Deus tivesse escolhido outra forma de falar conosco, sem ser a fala, sem ser a verbalização, sem ser a audição, sem ser a linguagem, Deus também poderia se comunicar conosco. Porque Deus disse para Abraão, sem falar nada com ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi. Abraão não conhecia Deus. Como é que ele sabia que era Deus falando com ele? Deus pode escolher falar com alguém apenas entrando na mente dessa pessoa e trazendo à mente desta pessoa algo que já está completo. E a pessoa sai daquele momento, daqueles 2 minutos ali, com algo completo em sua mente. E ela sabe que Deus falou com ela sem usar uma palavra. Quinta-feira aqui eu disse para a irmã Geni, eu falei: irmã, Deus me falou isso, isso e isso, e falei para ela o que Deus me falou. Deus não usou nenhuma palavra comigo. Deus pode se comunicar sem a palavra, mas Ele preferiu escolher a palavra, para através dela Ele manifestar o seu Filho, e pelo poder da palavra Ele trazer homens à fé. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo, e o ouvir pela palavra. Por isso que Deus escolheu a palavra, porque se Deus escolhesse sinais, isto não é fé. Você só creria porque eu estava vendo, mas Deus quer que você creia no que Ele fala, mesmo que você não veja. Isso é fé.
Crer no que vê não é fé, é evidência. Então, por que Adão entendia Jesus? Porque Deus soprou nele o fôlego de vida. E quando Deus sopra, o que é que sai do sopro da boca de Deus? É o Espírito. O Espírito Santo. A palavra ruach, no hebraico, ela tem o mesmo significado de espírito e vento. A palavra pneuma, no grego, tem o mesmo significado de espírito e vento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. E depois ele diz que o vento assopra onde quer. No grego é a mesma palavra, pneuma, espírito, pneuma, vento. Quando Deus sopra em você a nova vida, você nasce de novo. Então, o verbo, diz o apóstolo João no verso 1, ele é eterno, porque ele já existia. Olha o que ele diz, no princípio, aquele que é a palavra, ou na Bíblia de vocês, o verbo. No princípio era o verbo. Aqui diz aquele que é a palavra já existia. Jesus não foi criado, como diz os testemunhos de Jeová, os arianos. O verbo é uma pessoa distinta na Trindade. Afinal, diz o texto, ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, então ele não era o Deus Pai. Esse Deus com quem ele estava era o Pai. A palavra com, ela quer dizer em justa posição, face a face, perante, frente a frente, rosto a rosto. Jesus estava rosto a rosto com o Pai. Então ele é diferente do Pai. Quando diz ele estava com Deus, ele é diferente do Deus Pai. Ele é Deus Filho. Nós também, com este versículo, cremos ao contrário dos unicistas e modalistas, que são aqueles do Voz da Suposta Verdade, né? Não tem um conjunto aí que chama Voz da Verdade? Pois é, eles têm voz, mas não tem verdade não. Eles são unicistas e acham que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não são, porque aqui está dizendo que o verbo estava com Deus. Se ele estava com, então é porque ele é diferente. Mas depois diz embaixo, o verbo era Deus. O verbo era Deus, ou seja, três verdades que nós temos aqui só no versículo 1. Verdades claras e poderosas que durariam 3 sermões. Primeiro, Cristo é eterno, porque o princípio que ele fala aqui é a eternidade. Segundo, Cristo é uma pessoa diferente do Pai. E terceiro, Cristo é Deus. Mas vamos para os apontamentos que eu desejo fazer. Em primeiro lugar, vamos falar de princípio. O princípio que João se refere aqui remete os leitores do Evangelho ao princípio lá de Gênesis. Quem lê toda a Bíblia, quando chega aqui em João, ele vai se lembrar de Gênesis, porque as duas começam com a mesma palavra, no princípio. Em Gênesis está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João está escrito, no princípio era o verbo. Será que é o mesmo princípio que está falando aqui na Bíblia? Em Gênesis, a palavra grega, hebraica para princípio, ela começa com a letra B, Beit. No hebraico é Beit, né? Bereshit. A palavra princípio é Ereshit, mas B significa uma preposição, a preposição de lugar. Em princípio ou no princípio. E como o hebraico escreve da direita para a esquerda, ao contrário da nossa língua, né? Que é a nossa é da esquerda para a direita, né? O hebraico escreve ao contrário, da direita para a esquerda. Então a primeira letra da Bíblia, ela tem esse formato aqui. Ela tem esse formato. É a letra Beit. Os judeus, eles dizem que a letra Beit é aberta só de um lado e fechada do outro. Porque a nós não cabe conhecer a eternidade. O que é que tem do lado de lá da porta? Deus só quis mesmo nos revelar o que está aberto a partir daqui. Então, de fato, os judeus nunca tentaram investigar o que acontecia na eternidade. Eles sabem que Deus é eterno, porque Deus sempre disse isso. Eu sou o eterno. Aliás, Deus tem um nome em hebraico que é El Olam, que é o Deus eterno. E os judeus sempre chamaram Deus de El Olam, que é o Deus eterno. Mas eles não sabiam que lá na eternidade
o princípio, o verbo de Deus estava com ele. Isso é revelado só no Evangelho de João. Agora nós podemos saber o que está dos dois lados da porta. Do lado de cá a criação e do lado de lá o Criador com o seu Filho amado. Porque foi por meio dele que todas as coisas vieram à existência. Este princípio daqui de João é o princípio da eternidade. O princípio de Gênesis é o princípio da criação. Como também na primeira carta, o apóstolo João, quando escreve lá perto de Apocalipse, na primeira carta capítulo 1, no versículo 1 ele diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Ele fala a mesma coisa que havia dito no seu Evangelho. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra de Deus. Portanto, temos dois sentidos distintos para a palavra princípio. Em Gênesis refere-se ao princípio das coisas criadas, apenas pressupondo que Deus é eterno. Mas em João mostra que quando o princípio começou, o princípio da criação, aquele que é a palavra de Deus já existia muito antes. Ele era Deus, mas era distinto do seu Pai. Este é o princípio. Segundo, a palavra, ou o verbo. É importantíssimo se perguntar por que Deus usou a palavra para criar todas as coisas. Em Romanos 4,17, o apóstolo Paulo diz que Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Preste atenção. Quando você chama alguém que não está perto de você, mas esse alguém vem, você não está criando esse alguém. Ele já existe, ele só não está perto de você. Quando eu era criança, eu escutava minha mãe me chamando de longe, porque senão teria outras consequências que eu não vou relatar agora. Então eu escutava a voz da minha mãe de longe e rapidamente ocorria: menino, quando eu te chamar você já tem que aparecer, como se eu fosse anjo. Mas ela não me trazia à existência por sua voz, eu já existia. Ela me chamava e eu vinha, seja por medo ou qualquer outra, geralmente era medo, mas eu vinha. Agora a Bíblia diz que Deus usou a sua palavra para trazer à existência coisas que não existiam. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que até o nada obedece a Deus. Deus diz para o nada: haja luz, e a luz vem do nada. O nada obedece à palavra de Deus. O nada tem que produzir alguma coisa. Você sabe que os cientistas ateus às vezes têm razão quando eles dizem assim: o nada produz alguma coisa. Sim, pela ordem de Deus ele produz mesmo, mas deixado por si mesmo, o nada nada é, e o nada nada produz. Mas pela palavra de Deus ele chamou à existência as coisas que não existiam. E é exatamente o que temos aqui. Chamar é por meio da voz, é de emissão de uma palavra inteligível. Nós não sabemos qual é a língua de Deus. Ninguém sabe qual que é a língua de Deus. Sabemos que Deus conhece todas as línguas, dos anjos e dos homens. Mas Deus tem uma forma misteriosa de se comunicar, falando ou não, que Ele faz com que suas criaturas ou com que os seres da Trindade entendam o que Ele está dizendo ou pensando, se Ele quiser. Mas nós sabemos que aquilo que Deus criou, começou também a criar coisas as quais Deus ordenava que elas criassem. Por exemplo, quando Deus fez a terra, os irmãos sabem que a terra é um ser inanimado. Na terra existe aí elementos químicos, né? Na terra tem tudo isso daí: ferro, fosfato, potássio, carbono, tem tudo. Na terra tem tudo isso daí, na criação de Deus. Aí um certo dia, no sexto dia, que Deus já havia criado a terra, sabe o que Deus fala para a terra? Deus fala assim: produza animais
domésticos, conforme sua espécie. Produz aí. A terra não perguntou para Deus, por exemplo, na hora de produzir o boi, a terra não ficou assim: Deus, como é que você quer que a gente faz o boi? Com chifre, sem chifre, com dente, com 3 patas, sem rabo? Como é que o Senhor quer que a gente faz um boi? Mostra um desenho de um boi para a gente produzir. A terra não falou isso. Quando Deus disse para a terra assim: faça um boi, a terra ajuntou todos os elementos químicos e de dentro dela surgiu um boi pronto, respirando, mugindo, comendo capim e procurando uma vaquinha para casar. Porque a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, é tão poderosa, que ao mandato dela, a terra entende o que está na mente de Deus e produz conforme estava desenhado na mente dele. Eu quero gastar um pouco deste tempo lendo o Salmo 29, é bem pequenininho, para você ver uma coisa sobre a voz do nosso Deus. Honre o Senhor, seres celestiais, honre o Senhor por sua glória e força, honre o Senhor pela glória do seu nome, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Isso aqui é só um pequeno vislumbre do que é a voz do Senhor. Isso, a voz do Senhor com as coisas criadas. Agora imagine a voz do Senhor antes de criar todas as coisas. Jesus, sendo o verbo, que é a palavra de Deus, foi o meio pelo qual Deus executou toda a sua obra. O verso 3, voltando lá para João capítulo 1, diz que por meio dele tudo que foi feito se fez. Eu costumo dizer que Jesus é a forma pela qual Deus deu forma a todas as coisas. Jesus é a forma pela qual Deus deu forma a todas as coisas. Tudo que Deus foi fazer, Ele olhou primeiro para Jesus. Ele foi fazer a luz, então Ele olhou para o filho dele e viu seu filho brilhando majestosamente. E Deus falou: meu filho brilha muito, vou fazer algo parecido com ele lá na terra. Haja luz, imite meu filho. E a luz, quando Deus falou haja luz, Ele não disse assim: olha, você tem que ter energia, calor, você tem que ter claridade. Não, Deus falou haja luz, porque no pensamento de Deus, a luz que Ele estava criando tinha que ser parecida com o filho dele. Por isso a luz veio da forma que ela veio. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, em João 8,12, Jesus não está olhando para o sol e falando assim: nossa, como o sol brilha, eu acho que eu vou falar também que eu brilho para todo mundo que me seguir não andar em trevas. Não, é o contrário. O sol é que ilumina todos nós, porque Jesus já iluminava desde a eternidade. Então quando Deus cria a luz, Deus não está criando, por exemplo, o sol. Alguém me perguntou isso esses dias: pastor, por que Deus criou o sol lá no 4º dia, mas Deus criou a luz no 1º? Que luz é essa que Deus criou e que não era o sol? Porque o sol foi criado no 4º dia. Os irmãos já repararam isso em Gênesis? Gênesis capítulo 1, Deus cria a luz no 1º dia, no 2º dia o firmamento, no 3º dia as árvores, as ervas do campo, sem o sol, sem a lua, sem as estrelas. No 4º dia que Ele vai fazer estas coisas. E as pessoas então às vezes perguntam: por que isto? Este é o próximo ponto que eu quero entrar.
Jesus também é a luz do mundo. Mas não foi ele que Deus criou lá não, tá? Quando Deus disse haja luz, ele não estava falando de Jesus. Deus estava falando de uma luz, de uma fonte de energia, calor e iluminação que é completamente diferente do sol. E que através desta fonte de energia, todas as coisas que Deus veio criando depois, elas recebiam vida e força da parte desta luz, para que depois, no planeta Terra, elas fossem colocadas debaixo da inspeção do sol. Depois vocês reparem isso, o sol foi criado no 4º dia. Mas por que isto? Porque o autor de Gênesis, que é Moisés, instruído pelo Espírito Santo, ele não relata a existência do sol, e Deus mesmo faz questão de não trazer o sol à existência desde o 1º dia, a não ser no 4º dia, porque Deus já sabia que o homem no seu paganismo, nas trevas da sua idolatria, adoraria o sol, e se o sol viesse a existir no 1º dia, estes homens seriam idólatras do sol. Vindo ele ao 4º dia, os homens já o adoraram. Os homens adoravam o sol, Abraão mesmo adorava a lua, os índios da nossa nação, antes da descoberta dos portugueses aqui, adoravam Tupã. Os egípcios adoravam Horus, que é o deus sol. Isso porque o sol veio submisso à luz. Mas você sabe por que mais ainda que Deus não criou o sol no 1º dia e sim a luz? Porque quando ele fosse enviar seu filho Jesus, antes ele ia enviar uma testemunha chamada João Batista para o seu filho. João não era a luz, ele era o sol. João era um sol que representava a luz, assim como o sol da criação não é a fonte própria da luz. Ele representa aquela luz que Deus criou primeiro, sob a qual ele criou o restante do universo. Então, quando João veio, ele não veio para ser a luz. Olha o que diz aqui, versículo 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. O sol é testemunho da luz. Mas, o 9, ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aliás, o 8, né? E o 9 diz: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Esse sim é o Filho de Deus. Então aquela luz que Deus disse, haja luz, apontava para Jesus Cristo, e o sol apontando para João Batista. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, Jesus está cumprindo o texto de Isaías capítulo 9, versículo 2, que diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Deus sabia que o pecado viria sobre a humanidade e traria trevas. Por isso o versículo 2 de Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Assim também apontando para o pecado que ia trazer trevas para a humanidade, e o Espírito de Deus aguardaria até que Jesus viesse. E quando veio Jesus, que é a luz do mundo, aí começa a geração da vida, a nova vida em Cristo, o nosso Senhor. O problema é que as trevas em que o mundo estava tão afundado eram tão grandes que a verdadeira luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu. Olha o verso 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Aqui nós temos a lição de que o mundo é condenado por rejeitar a Cristo por sua própria culpa, mas só é salvo aquele que for pela vontade de Deus, como nós vamos ver agora, para encerrar. Guarde isso. O homem é condenado por sua própria culpa, mas ele só é salvo se Deus quiser. O homem não é salvo se o homem quiser, mas o homem é condenado por ele mesmo.
O homem é condenado por sua culpa, mas só pode ser salvo se for obra de Deus. Então ninguém que for para o inferno poderá reclamar, porque ele vai porque é pecador. Mas se alguém for para o céu, ninguém pode dizer eu merecia, porque foi Deus que quis. Por último, a criação do homem. No versículo 11 nós lemos que ele veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Na versão de vocês diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Assim como Deus, quando criou o homem na primeira ordem das coisas em Gênesis, o que o homem fez depois que Deus o criou? Depois que Deus o colocou no jardim, depois que Deus o cercou de beleza, Deus o cercou de prazeres, Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu trabalho, Deus lhe deu a comunhão, porque a Bíblia diz que Deus vinha em todas as virações do dia para estar em comunhão com o homem. O que foi que o homem fez? Assim como os judeus fizeram, rejeitaram Jesus aqui, Adão também rejeitou o pai lá. Mesmo tendo todas as coisas preparadas para seu benefício e desfrute, ele rejeitou a Deus. Então o que temos aqui? Adão seguindo seus princípios relativistas, decidindo sem a presença ou sem a permissão de Deus, que era a sua autoridade. Ele foi criado do pó da terra e teve em suas narinas o fôlego de Deus soprado, Gênesis 2:7. Por causa disso é que ele se tornou um ser vivo. Eu estava falando como Deus criou o boi, né? Terra, faz um boi. E tudo se juntou e o boi saiu pronto. Mas quando Deus foi fazer o homem, ele não disse: terra, faça um homem. Não. Ele disse: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não deu ordem à terra para ela fazer o homem. Deus mesmo foi lá, pegou o material químico existente na terra, em sua criação, e deste material ele modelou o homem com suas mãos. Deus não foi impessoal, Deus não foi distante para com o homem na sua criação, como ele foi com o animal. Deus foi totalmente pessoal. A terra sentiu o toque de Deus ao fazer o homem do pó da terra. E depois de pronto, estava aquele corpo estirado no chão, sem vida. Deus não disse, ele poderia, porque ele tem poder, e a palavra dele, que é Jesus, tem poder, é poder. Deus poderia dizer: haja vida agora no homem, e o homem se levantaria normalmente, irmãos, com vida. Mas não teria uma coisa no homem, sabe o quê? Não teria comunhão com Deus. Você sabe por que o homem clama por comunhão com Deus? Porque um dia lá no jardim, quando ele estava com seu corpo estirado no chão, sem vida, Deus não falou nada. Deus simplesmente chegou perto das narinas dele e soprou. O Espírito, o ruach, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, algo de dentro de Deus passou para dentro do homem. E quando o homem se levantou, a primeira coisa que ele viu não foi o jardim. Claro, visivelmente, humanamente foi. Mas a primeira coisa que ele percebeu ao seu redor: alguém me trouxe à existência, e a ele eu devo adoração. Você já notou porque todas as crianças gostam de igreja? Já perguntou por que isso? E à medida que vão crescendo, não vai gostando mais não. Aí os pais acham que seus filhos vão gostar de igreja a vida inteira, e aí não vai na igreja junto com a criança não. Impede o filho de ir na igreja: não vamos não, hoje não. E deixa o filho em casa, bota na frente de televisão, de celular, ensina aquelas músicas pornográficas, as músicas pecaminosas que levam seus filhos para a prostituição neste mundo, e eles crescem naquilo lá, falando palavrões, e os pais suprimindo o desejo natural de uma criança de adorar a Deus. Quer que a sua criança passa cerveja na chupeta dele, coloca na boca e faz um monte de coisa para que sua criança se torne um mundano,
um exemplo de um cão e de um porco sem Cristo. É isso que Ele quer que seu filho se torne. E eu vejo, infelizmente, muitos pais crentes que também não movem isso nos seus filhos enquanto eles estão ainda com este vigor, ainda com esta chama de Deus acesa dentro de si, porque todo ser humano nasce no pecado, mas nasce com necessidade de Deus, porque Deus soprou em Adão algo de dentro dele, e o pecado só mudou a direção, mas não tirou isso não. O pecado mudou a direção do homem. Por isso que o homem idolatra, o homem não crê em Deus, o homem fala um monte de bobagem sobre Deus, blasfema e tudo mais. Mas ele busca Deus. O homem é naturalmente um ser religioso. Porque Deus soprou nele o fôlego de sua vida. Agora vem o pecado, espiritualmente destrói o homem, virtualmente tira o homem do caminho, o fôlego de Deus pouco a pouco vai sendo retirado do homem, não é isso? Porque Deus disse para Adão que no dia em que comeres deste fruto proibido, certamente morrerás. Adão comeu, mas ele morreu naquele dia? Fisicamente não, totalmente não, mas ele começou a morrer. O hebraico está escrito, morrendo morrerás. Você vai morrer gradativamente. As células de Adão começaram a morrer. A criancinha, quando nasce, células dela já começam a morrer. Outras vão vindo e ela vai crescendo, mas as células já começam a morrer. Nós já nascemos morrendo. E quando Adão pecou foi assim. Suas células começaram a morrer. Expulso agora do paraíso, ele olhava para o lago e via sua imagem refletida, e a cada dia as rugas sobrevindo à sua face, seus cabelos se tornando grisalhos. O seu trabalho sobre a terra já não tinha mais o mesmo vigor, ele já se sentia mais cansado, e então ele foi percebendo a morte cravando as suas garras terríveis em suas costas, coisa que ele nunca tinha visto. E ele descobriu que a palavra de Deus era verdade. Até o dia que, com 930 anos, ele deu o seu último suspiro. Adão morreu. Nossa, pastor, quase 1000 anos. Não interessa, morreu. Não está aqui. E o que é 930 anos diante da eternidade? Nada. Adão morreu. Assim o pecado mata o homem. Assim o pecado mata o ser humano. Não é na hora não. O ser humano no pecado, ele vai aos poucos perdendo o fôlego que Deus lhe deu, até que por fim, diz Salomão, Eclesiastes 12:7, ele volta ao pó como era, e o espírito, que é o fôlego, volta a Deus que o deu. Salomão não está falando de destino da alma ali. Salomão está falando do processo reverso da criação. Na criação Deus fez, tirou o homem do pó e soprou nos seus narizes o fôlego. Na morte do homem, ele volta ao pó e o fôlego vem para Deus. É isso que Salomão está dizendo, é o oposto. É o oposto. Você não pode fugir da morte. Só existe uma porta de fuga da morte. É a interrupção que o apóstolo João faz. E eu vou encerrar com ela agora. Na primeira criação, que aponta para a segunda, há algumas semelhanças e diferenças. Na primeira criação, o homem é feito daqui de baixo. Na segunda criação, ele é feito do alto. Olha o verso 12 e 13. Olha o 11, 12, 13. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos os que creram nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Eles nasceram do alto. Eles não vieram do pó. Quando você aceita Jesus, você não vem do pó, você vem de lá de cima. Você vem do alto, você vem da natureza de Deus. Quando você nasce de novo, você vem da natureza espiritual. Na primeira criação, o fôlego foi dado por um sopro. Na segunda criação, o sopro é concedido por meio da pregação do Evangelho. Esta palavra que eu estou pregando, ela pode dar vida espiritual para você. Ela pode.
Eu não sei se ela vai dar, mas ela pode. Ela tem poder. Ela não depende de você querer, não. Tem gente que fala, depende de você querer. Não. Você escolheu nascer do seu pai e de sua mãe? Escolheu? E como você pode dizer que pode escolher nascer de Deus? Não pode, muito menos. Se humanamente você não pôde escolher nascer dos seus pais, imagine espiritualmente se você pode escolher nascer de Deus. Não pode. A palavra que eu prego hoje, ela que vai escolher se você vai nascer de Deus ou não. Na primeira criação, o homem nasce segundo a ordem natural, segundo o resultado da paixão, igual nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, segundo a vontade dos pais, mas na nova criação é segundo a vontade do Pai. Israel é simbolizado pela criação do primeiro homem. Assim como o primeiro homem rejeitou Deus no Éden, Israel rejeitou a Cristo na terra de Jerusalém. Mas a igreja é simbolizada pela criação e o nascimento do novo homem, que é criado pelo Espírito de Deus na sua vida quando você ouve o Evangelho. O mais maravilhoso agora é que o verbo de Deus, a palavra de Deus, sabe o que ele faz? Ele desce e se torna carne, como um de nós. No verso 14 diz, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aquele que criou todas as coisas, irmãos, imagine agora, aquele que disse para a terra, faça um boi. Aquele que ordenou que a luz existisse, aquele mesmo, que nunca teve começo de nada, ele vem agora em forma de um embrião, no ventre de uma jovem virgem da cidade de Nazaré, chamada Maria. Ele se reduz a nada, o Criador de tudo se reduz a nada, para passar pelo mesmo processo que eu e você passamos, da geração, nascimento, crescimento até a morte, mas não foi morte natural. Ele viveu uma vida que agrada a Deus. Olha o verso 16, que ele veio para nos trazer graça, diz assim, no versículo 16, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ele veio para viver isso, para nos trazer a graça. Por quê? Porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, verso 17. E porque ele veio, por que ele se fez carne como nós? Ele veio por quê? Para revelar o Pai, porque ninguém jamais tinha visto o Pai, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Jesus veio para mostrar Deus para você. Jesus veio para mostrar quem é Deus, porque os homens no pecado estavam inventando deuses. Eles inventaram deuses para adorar, inventaram deuses de várias religiões, inventaram ídolos, adoraram a criatura em vez do Criador. Então o próprio Filho de Deus veio para mostrar quem é o Deus de verdade. Por isso que Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos é o bastante. Ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, você pergunta, mostra o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio para revelar Deus. Outra coisa, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, versículo 29, que diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Ele veio para ser o cordeiro do sacrifício que morreria pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele veio para nos perdoar de toda iniquidade. Ele veio para batizar os seus, aqueles que o receberam, aqueles que nasceram do alto, e para selá-los com o Espírito Santo, versículo 33, que diz assim, eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. João recebeu o testemunho de Deus. Quem é teu filho, Deus? No meio de tanta gente que vem se batizar comigo, como eu vou saber quem é teu filho? E Deus disse isso para ele, eu vou te mostrar meu filho. Olhe para todas as pessoas que estiverem no rio, que você vai batizar, aquele sobre quem descer uma pomba, e ficar sobre ele, esse é meu filho.
E João viu esta pomba descendo sobre Cristo. E a Bíblia diz que era o Espírito Santo em forma de pomba. E a voz do Pai disse lá do céu: este é meu filho amado, que eu amo tanto, que eu tenho prazer. Ele é o Filho de Deus. Versículo 34, João diz: eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho que Ele é Filho de Deus. Quando você, meu irmão, hoje, minha irmã, ouvir estas palavras do testemunho fiel acerca do Filho de Deus, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, você deve fazer o quê? Você deve segui-lo. Verso 37, ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Se você ouve esse testemunho que eu estou dando acerca de Jesus, faça como esses 2 discípulos de João, siga-o. E muito mais, você vai se maravilhar das grandes coisas que ele diz. Olha o verso 50, quando ele encontrou com um homem chamado Natanael, ele disse: você crê nisso, Natanael, porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas. Mais do que isto, um dia você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 51 diz assim: e acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em Apocalipse 19, 13, a visão que João tem de Cristo vencedor é que seu manto estava encharcado do sangue dos seus inimigos, e o nome que estava escrito nele era o Verbo de Deus. O apóstolo João não teve medo de testificar que chegou a tocar no Verbo de Deus. Ele falou isso em 1 João 1:1. Os seus escritos foram para que os leitores tivessem convicção de que Jesus é a vida eterna, versículo 2, e para que eles, ao crerem em Jesus, além de ter vida em seu nome, pudessem gozar da comunhão com a igreja, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, versículo 3, lá da primeira carta, perto do Apocalipse. Ele escreveu estas coisas para que todos os crentes participassem desta alegria de forma plena, versículo 4. Quando você estiver pregando o Evangelho, lembre-se de uma coisa: use palavras, tá? Existe um ditado por aí, diz assim: pregue o Evangelho em todo o tempo, e se necessário, use palavras. Pregue em silêncio. Não. Evangelho é notícia. A própria palavra evangelho significa boas notícias. Notícia não se dá sem palavras. Foi por isso que Deus criou o mundo por meio da palavra, porque um dia Ele ia exigir de você que pregasse a palavra. Quando Jesus esteve na terra, Ele não pregou um evangelho sem palavras. Ele falou. Ele é o verbo, Ele tinha que falar. As pessoas serão julgadas pelas palavras de Jesus. E quando você pregar o evangelho, elas também serão julgadas pelas suas palavras que você pregou. João 12, 48 e Romanos 2, 16. Jesus disse: se alguém não ouvir minhas palavras, eu não julgo, já tem quem eu julgue. As próprias palavras que eu disse julgarão no último dia. E aí? E Paulo disse que no último dia, Romanos 2, 16, as pessoas serão julgadas de acordo com o meu evangelho, Paulo falou. Você não vai ser julgado pelo comportamento do outro, você vai ser julgado pela posição que você tomar daquilo que você ouviu, do que você ouviu. Tem um pregador pregando aqui e o cara é mó trambiqueiro aí na rua. Ah, não vou aceitar Jesus não, porque aquele pregador é trambiqueiro. Mas e o que ele está falando é verdade? Se o que ele está falando for verdade, você será julgado no último dia pelo que ele falou e não pelo comportamento dele. O comportamento dele, Deus vai cobrar dele. Mas as palavras que ele falou, se forem verdadeiras, você será julgado por elas. Portanto, eu não tenho compromisso com a vida de seu ninguém. Eu tenho compromisso com as palavras. Se ele falou palavras da verdade, eu pouco quero saber quem ele é. Falou a verdade. Falou a verdade, eu já sou responsável por aquilo que ele falou. Você crê no testemunho dos apóstolos, irmãos? O testemunho que eles deram acerca de Jesus é verdadeiro.
Não adianta você vir para mim e dizer assim: eu acredito em Jesus. Não. Jesus apareceu para você que dia? Que dia foi que ele apareceu para você? Você escreveu um livro falando do dia que ele apareceu para você? Até Allan Kardec, que escreveu um livro lá, está tudo errado. Falando de Jesus, o Evangelho segundo Allan Kardec. Quem precisa de Evangelho segundo Allan Kardec? Eu preciso do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveram, sabe quem? Esses aqui, que andaram com ele. Esses andaram com ele. Eu acredito neles, testemunho ocular. Vai num juiz aí, em qualquer causa, num tribunal, e vê se o juiz vai escolher uma pessoa como testemunha que nunca viu nada, ou se ele vai escolher uma pessoa que estava lá vendo e ouvindo tudo. Quem que o juiz vai escolher como testemunha? A testemunha ocular. Portanto, eu fico com este testemunho aqui, Mateus andou com Jesus, Marcos não andou com Jesus, mas foi Pedro que andou com Jesus, que falou o Evangelho para ele. Lucas não andou com Jesus, mas foi Paulo que andou com Jesus, que falou o Evangelho para ele. E João, que nós lemos aqui, andou com Jesus. Eu creio no testemunho ocular destes aí. Um dia um ateu veio falar isso para mim. Não sei como é que você crê na Bíblia, rapaz. Um livro desse aí, tão velho que já passou tudo dele. Eu falei, mas eu vou crer em quem? Eu vou crer em você? Não, mas tem muitos professores de história, historiadores que escreveram vários livros. Como é que você crê neles? Eles estavam lá, eles viram Jesus, eles viram o que Jesus fez e ouviram o que Jesus falou? Não, eu falei, então como é que você crê neles? Eu prefiro crer em quem ouviu. Eu prefiro crer em quem estava lá. Eu prefiro crer naquele que viu o verbo de Deus, pegou, apalpou o verbo de Deus, ouviu as palavras do verbo de Deus, estava junto com ele e escreveu. Ele eu confio porque é testemunha ocular. Agora você vem me dizer que crê no professorzinho de história, no historiador que escreveu, desmentindo. Como que ele vai desmentir? Ele não estava lá. Está vendo, meus irmãos? Até a sabedoria do mundo é tolice diante de Deus. E esta palavra eu deixo para você hoje com a seguinte pergunta: você crê no testemunho que os apóstolos deram do Filho de Deus? Não é esse Jesus que você pensa, não. Esse Jesus do quadro, bonitinho, com os olhinhos azul, um cabelinho dourado, cacheado, bonitinho, Jesusinho, quase chorando, pedindo você para vir para ele. Vem para mim como eu quero você. Não. Eu creio nesse Jesus aqui, que foi humilhado, massacrado pelos homens, mas ressuscitou com poder e glória. E a Bíblia diz que ele virá a segunda vez, certo? Montado em um cavalo branco, com as vestes dele sujas do sangue dos seus inimigos. É esse Jesus que eu creio. Não seja inimigo de Jesus. Venha para o lado dele. Confesse-o como seu Senhor e Salvador. E o verbo de Deus te dará a vida eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.